Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. No tempo comum nós aprendemos a seguir a Jesus, a seguir o Mestre. E o tema da liturgia de hoje é, nas várias leituras, é confiança. Confie no Senhor, confie em Deus. Coloque nele toda a sua esperança, independente do risco e do perigo que você tem que correr, não só em alguns momentos da sua vida, mas a vida inteira. Por exemplo, lá no livro do profeta Jeremias, que nós acabamos de ler. O profeta Jeremias, ele era chamado assim, o pessoal ria dele, dizia que ele era o profeta do mau agouro, só falava coisa ruim, as profecias dele eram péssimas, só trazia tragédia, só coisa ruim que ia acontecer. E o povo ficou tão abusado disso, das profecias do profeta, que disseram: vamos pegar e vamos matá-lo, vamos acabar logo com esse homem que só fala coisa terrível. Mas ele falava a mais pura realidade, a mais pura verdade. Tanto que logo ainda no seu tempo de ministério, o povo de Israel foi feito escravo da Babilônia e ali passou 70 anos na escravidão da Babilônia. E foi o profeta que disse: olha, se vocês não se converterem, se não voltarem o coração para Deus, se não confiarem em Deus, Deus vai fazer vocês voltarem à escravidão. E o povo: não, esse profeta está maluco. E acabou acontecendo isso. A sua vida foi uma forma também de Deus manifestar o sofrimento que o povo fazia Deus passar. Ele não se casou, foi celibatário, viveu muito tempo e acabou no final da vida muito perseguido e acabou sendo exilado no final da sua vida. Tudo porque serviu a Deus e era fiel no ministério que Deus havia confiado a ele como profeta. A segunda carta de São Paulo aos Romanos, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Basicamente ela diz isso: o pecado entrou por Adão, e por causa do pecado todos nós estamos marcados para a morte. Todos os homens morrerão por causa do pecado de Adão. Nós pecamos nele,
E a gente fica falando assim, mas pecar o quê? O que foi que eu fiz, afinal de contas? O que é o pecado em si? O pecado consiste no seguinte: Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, mas Ele nos fez para Ele. E durante toda a nossa vida, nós deveríamos escolher Deus em todos os momentos. Mas na maioria dos momentos, nós não escolhemos Deus. Muito pelo contrário, escolher Deus, hoje em dia, ou sempre, né, desde do pecado original, é um sacrifício. Escolher Deus é um trabalho. Escolher Deus, você vai ter que renunciar a si mesmo. Escolher Deus, você vai ter que deixar as suas vontades. Escolher Deus, você vai ter que rezar. Você vai ter que se converter. Você vai ter que mudar de vida. Vai ter que tomar cuidado na sua conduta. Escolher Deus não é fácil. Mas São Paulo vem aqui lembrar aos irmãos da cidade de Roma: irmãos, nós fomos salvos no Cristo Jesus. Ele pagou os pecados na cruz. Então confia nele, segura nele, esteja nele, permanece nele, e Ele cuidará de tudo. E essa confiança que a gente precisa ter, né, da segunda leitura de hoje. E o Evangelho? O Evangelho, para a gente entender melhor aqui o Evangelho, é preciso saber algumas coisas. Primeiro, esse Evangelho ele já foi escrito alguns anos depois da partida de Jesus. Jesus já tinha subido ao céu. O povo que vivia na cidade de Jerusalém, de forma especial os apóstolos, já haviam saído da cidade de Jerusalém. Todo mundo já tinha fugido. A perseguição, tanto dos romanos quanto dos judeus aos cristãos, era ferrenha. Muitos cristãos sendo levados para as praças públicas, e às vezes eles eram apedrejados, decapitados, incendiados nas estacas no meio das praças. Outros eram levados para o Coliseu. Era uma tragédia. E muita gente estava abandonando a fé, dizendo: eu não tenho mais coragem de seguir Jesus Cristo. Vou renunciar a Jesus, vou queimar incenso para o imperador, vou adorar os deuses pagãos e vou salvar a minha vida, ponto e acabou. Aí quando São Mateus escreve, ele diz assim, Jesus falando, né? O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, dizei aos telhados. O que Jesus está dizendo é assim: olha, tudo o que eu ensinei a vocês, vocês precisam falar. Vocês precisam levar a mensagem do Evangelho. As pessoas precisam escutar. Elas precisam ouvir essa mensagem. Elas precisam ouvir a verdade. Aí depois ele ainda diz: não tenha medo. Não tenha medo com aqueles que podem matar o corpo de vocês. E muitos estavam morrendo. E muitos estavam dando a vida. Não tenha medo, eles podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo daquele que mata a alma, tenha medo do inferno. Não tenha medo de perder esta vida, porque esta vida ela é apenas uma passagem, ela é apenas um tempo, ela é apenas uma preparação, é apenas um momento. Como Santa Teresinha dizia, é um breve instante esta vida. A vida verdadeira vem depois, esperem por ela. E é por isso que o Evangelho diz, né, pelo contrário, tema aquele que pode jogar o seu corpo no inferno. Vocês não são mais valiosos do que pardais que são vendidos por algumas moedas. Vocês valem mais do que o lírio do campo. Os seus cabelos todos estão contados. Não tenham medo, nada vai acontecer com vocês. Mas aí depois ele continua dizendo assim: vocês serão levados aos tribunais, serão presos, serão mortos. Tudo de mal vai acontecer nesta sua vida mortal. Mas não precisa ter medo, porque o Senhor cuida de tudo. Aí depois ele diz: e ainda não se esqueça disso. Se você me negar diante dos homens, eu negarei você diante do Pai. Então a liturgia de hoje ela vem nos chamar a isso. A gente ter coragem de decidir-se por Deus, dar a nossa vida a Ele, sabendo que a nossa vida cristã neste mundo não vai ser fácil, e muitas vezes você vai ter a oportunidade de renegar a Cristo.
Muitas vezes as pessoas vão falar para você: ah, faz isso, o que tem? Todo mundo faz, não dá nada não. Não, para com isso é muito quadradinho, não. A igreja precisa ser mais moderna, nós já estamos em um novo tempo, isso daí já não serve mais. Não tem nada a ver. O tempo inteiro nós seremos instigados a abandonar o Senhor. E Ele vem nos dizer: não faça isso. Aqueles que me abandonarem, aqueles que me renegarem, aqueles que tiverem vergonha de mim, aqueles que não pregarem o Evangelho, que não ensinarem as coisas do céu, serão envergonhados diante do Pai que está no céu. Peçamos que o Espírito Santo de Deus nos dê um coração confiante, que seja capaz de entregar esta vida mortal nas mãos daquele que pode fazer a vida eterna, que é o próprio Deus. Que Ele nos dê o dom da confiança, que o Espírito Santo nos dê este dom.